Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Está chegando a hora, é hora de partir, te dar uma dor no peito, ter que ir embora e me deixar aqui. Não, você não vai deixar a escola online de lado. A escola online acompanha você, mas a gente está sempre no coração. Como vocês são parte da nossa história, a gente também é parte da construção da sua vida educacional. E a gente vem falando cada vez mais que a gente chegou ao volume 4, ao quarto bimestre. Estamos chegando ao final, né? A gente vai falar da semana 2 aqui, a questão do terceiro ano. Eu queria hoje compartilhar, ainda bem que a gente está no mundo online, gripe aqui, gripe aí. Imagina se eu estou espirrando perto de você. Você fala, é Covid! Gente, tá tranquilo, tá favorável, sei que você tá vacinado. Eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy. Já diria Raul, vocês vacinados e caminhando aí para o seu grande momento. Sei que daqui a pouco alguns estão fazendo Enem, vem com a gente no nosso projeto. E a temática de hoje é uma temática muito discutida. A ideia do nacionalismo ou nacional desenvolvimentismo e o neoliberalismo, ou seja, vertentes de políticas econômicas que vigoraram no Brasil. A gente vai fazer essa comparação. Mas antes, o que eu convido vocês? Vem fazer parte com a gente do projeto. Quem não conhece o Projeto Escola Online, um projeto onde eu estou inserido e vários outros colegas, a gente está utilizando várias mídias sociais, mídias digitais, como é o caso do nosso WhatsApp, você tem no Tinder, você tem no Facebook, se você procurar também lá no nosso Instagram, a galera que fica procurando informações bacanas, tá? É fundamental para poder ajudar. Nós temos também a questão do e-mail. Aqui no nosso canal, você que não se inscreveu, lembra, como eu já falei para vocês, caminhamos aí para os 100k, já estamos batendo a casa de quase 93 mil inscritos. Vem com a gente para nós gritarmos como Buzz Lightyear, ao infinito e além. Você tem as nossas plataformas de música, você tem os nossos podcasts. Você está vendo aí, galera, a plataforma que está sendo reformulada por sua causa, www.plataformaescolaonline.com.br. Eu dei uma risadinha porque o pessoal continua procurando e vai achar, galera. Cuidado com o Tinder, no Badoo, cuidado com o OnlyFans, vai achar. Quem procura acha, viu? Mas então a gente vai começar a falar do tema, mas antes o que a gente fala? Vocês vão lembrar que os meus cabelos continuam mesmo, mas a minha voz, alguém vai falar para professor, procura um técnico que arruma a televisão, porque a sua imagem está mais ou menos, agora o seu som está péssimo. Mas vamos devagarzinho sempre. Para começar, o que a gente faz? Bora lá aí. Roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos começar. Bom, qual que é a temática da aula de hoje, galera? Nacionalismo versus liberalismo. Durante o governo Dutra, tá? A galera que vai lembrar, o Dutra é aquele que vai assumir logo após o Estado Novo, de 46 até 51, já era clara disputa em relação aos rumos que a economia brasileira deveria seguir. Para grupos como a UDN, lembra aquele partido criado no final do Estado Novo, e alguns setores militares, a economia precisava de um padrão que fora estabelecido desde o fim do Estado Novo, ou seja, abertura dos mercados. Então Dutra ele defende que a economia seja aberta para o capital estrangeiro e você se aliar aos Estados Unidos, conforme era defendido pelos liberais. Então o Dutra é um defensor típico da ideia do liberalismo, da aproximação com os Estados Unidos. Por sua vez, tinha alguém que estava quicando de raiva, porque olha só, por outro lado, havia o grupo que defendia uma postura econômica nacionalista no campo econômico. Você vai lembrar que o Vargas, desde o primeiro momento, sempre foi um grande defensor, galera, do chamado nacionalismo interventor. O que é isso? O Estado como grande gestor da economia. Para eles, o Estado deveria interferir de forma direta na economia, impondo limites à presença do capital estrangeiro, nacionalizando empresas, criando estatais, investindo em setores industriais considerados fundamentais. Desse lado, encontravam-se políticos do PTB, partido que fora criado pelo próprio Getúlio Vargas durante o fim do Estado Novo, líderes sindicais e também algumas alas do interior do Exército.
Então essa postura, galera, é uma postura defendida pelo Vargas. Variou ao longo do seu mandato, mas se aproximava mais daquela defendida pelos nacionalistas. Para Vargas, o importante deveria ser a defesa dos interesses da economia brasileira e, para tanto, precisou se aproximar de um ou outro grupo para atender aos seus objetivos. A UDN, no entanto, nunca aceitou aliança com o presidente e, junto com outros setores, fez oposição à política varguista durante quase todo o seu governo. Por quê? Porque a UDN, galera, ela era aliada dos Estados Unidos e ela era favorável porque o Dutra meio que permite a entrada do capital estrangeiro. Então, para os Estados Unidos, o Vargas ele era uma ameaça, por ele defender o que, moçada? A ideia de uma economia de base estatal. Né? Você, quando fala do Vargas, vai lembrar da CSN, da Companhia Vale do Rio Doce, da Hidrelétrica São Francisco, você vai lembrar da Petrobras. Então, nós temos aqui, né, um embate onde, de um lado, o Dutra, tanto é que o Dutra, depois que faz a lambança, vai criar o Pronosalt, e o Vargas, que tinha uma ideia mais do que? Mais de um Estado presente. Show de bola? Então, vamos lá. Desenvolvimentismo. Você tem, galera, nome dado à estratégia política de desenvolvimento adotada durante o governo JK. Atira a primeira pedra quem nunca ir nessas festinhas. Você fala assim, professor, tá chegando a prova do Enem, eu vou adotar o modelo de estudo JK. Você fala, qual que é o modelo de estudo JK? Eu vou aprender tudo em 50 anos em 5. Ou seja, o JK falava que o Brasil deveria ter 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então o que ele queria? Ele falava que ele deveria incentivar a industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do país. O desenvolvimentismo como modelo econômico postulava que o crescimento dependia diretamente da quantidade dos investimentos e da produtividade marginal do capital. Estes dois elementos estavam ligados ao investimento estrangeiro. E aí que você tem o grande embate. Porque o Dutra, se você virar e falar assim, o Juscelino Kubitschek, ele quer desenvolver o Brasil? Quer. Só que se você não tem dinheiro, o que você faz? Você abre para o capital estrangeiro. Enquanto o Vargas falava que o desenvolvimento passava na mão do Estado, o JK ele fala publicamente você fazer essa abertura. O que os fazia variar em função da sua própria importância. O desenvolvimentismo como ideologia de um desenvolvimento autônomo do amplo sistema capitalista proclamava por sua vez a riqueza e a grandeza nacional, a igualdade social, a ordem e a segurança. Quando a gente fala do JK, que está aqui, vocês estão vendo ele aí, muita gente reclama que durante o governo JK o que aconteceu? Você tem muito gasto. Reza a lenda que uma vez perguntaram ao presidente JK, o senhor está gastando muito. O que ele falou? A minha função é gastar. Quem vier depois que paga a conta. Que tiro foi esse, né, filho? A política adotada pelo governo Kubitschek implicou uma profunda transformação no sistema econômico do país e também a consolidação da cooperação internacional no plano econômico, político e cultural. O programa de metas, ou também chamado de plano de metas, que você tem 30, tá? Que você tem cerca de 31 metas bases para você investir, consubstanciou a orientação política a ser dada ao desenvolvimento brasileiro. É baseada na maior intervenção do Estado na economia, no aumento da participação do capital privado. Então aqui que era a história, o Estado ele era um gestor da ideia do capital privado no processo da industrialização e na incorporação do capital estrangeiro. Então você tem um Estado que estimula a vinda do capital privado. A política desenvolvimentista concebia a participação do capital estrangeiro como condição essencial para que o país superasse o subdesenvolvimento. Então, o que o Estado faz? O Estado, galera, no caso o governo, ele incentiva, ele dá o quê? Ele dá benefícios para que o capital estrangeiro possa entrar e na sua concepção ele possa investir. Inclusive que quem viveu o governo JK, as pessoas alegam que quem viveu o governo JK viveu os famosos anos dourados, tá? A década de 50, você vê o desenvolvimento gerado lá. Somente através da obtenção de recursos externos, seja sob a forma de investimento direto, financiamento ou empréstimo, seja através de técnica, seria possível acelerar o crescimento econômico. É aquela questão, né? Quando você está numa festa, você não quer saber quem pagou, você quer mais aproveitar, mas depois a conta chega, beleza?
Então, olha só, do ponto de vista de Kubitschek, dos intelectuais, os políticos e técnicos da administração identificados com desenvolvimentismo, era fundamental a aceleração do crescimento econômico para que o Brasil atingisse a prosperidade e a paz. É o sonho, né? A gasolina está aí, ó, às alturas, e como consequência, a soberania. Por sua vez, o conceito de soberania, o que é soberania? Era entendido como equivalente ao conceito de autodeterminação, ou seja, o governo tomar as decisões sem que sofresse ingerência. Igual hoje, qualquer coisa que o Brasil faz, ele acaba tendo que pedir bênção aos Estados Unidos, aos países do G8, tá? Os desenvolvimentistas afirmavam que somente os países ricos poderiam exercer plenamente a sua soberania e determinar os rumos do seu futuro. Então a ideia de você ter um país rico para que você tomasse e arcasse com as suas próprias decisões. A concepção de prosperidade no discurso dos desenvolvimentistas vinha acompanhada da ideia da ordem, que significava a manutenção do regime democrático. No entender de Kubitschek, o subdesenvolvimento constituía uma porta aberta à penetração de ideologias contrárias à democracia, e por isso a luta contra o comunismo deveria ser travada, eliminando-se a pobreza. Então repara que mais uma vez o espectro do comunismo, aquela ideia de Guerra Fria, pois quando eu falo abertura para o capital estrangeiro, a gente vê o americano também condicionando esse investimento a uma aliança ao modelo capitalista no período que o mundo vive a ordem bipolar, ok? Vendo o Brasil como um país de tradição democrática e valores cristãos, integrante da comunidade dos povos ocidentais, os desenvolvimentistas identificavam a segurança nacional como a segurança do Ocidente, ou seja, você estará alinhado ao modelo americano. O Estado deveria se voltar não somente para a defesa da integridade do seu território, mas, sobretudo, contra a ação estratégica comunista que era vista como tendente a solapar e destruir a soberania nacional. Então repara que é um discurso muito construído com a fala norte-americana, não é? A segurança era definida a partir da visão do caráter global da guerra, que conduziria todos os estados a se aglutinarem em blocos e unirem seus potenciais militares e econômicos na luta contra o inimigo comum, o comunismo. Então, mais uma vez, gripado, posso lembrar, pô, gente, é coisa de comunista, pô. Não vai tomar vacina não, e vacina tá dando AIDS, pô. Olha aí, olha aí. Gente, para com isso. Então o JK falava do seu plano de metas, 50 anos em 5, e todos os gastos por ele feito. Show de bola? Mas a gente tem que tomar cuidado que é o seguinte, o nacionalismo, para o desenvolvimentista, significava desenvolvimento econômico, ao contrário do sentido dado pela corrente nacionalista, que considerava o nacionalismo como a luta dos países pobres contra a exploração dos países ricos e via no subdesenvolvimento a consequência da dominação externa. Então repara que há um choque de interesses aqui. Em seus discursos, Kubitschek dizia que o nacionalismo que convinha ao Brasil era aquele que colocava o país em condições de falar de igual para igual com os outros países, sem nenhum receio e sem nenhum sentimento de inferioridade. Para que isso se concretizasse, o único caminho era o desenvolvimento, que só seria alcançado com a colaboração, olha aqui galera, o perigo, do capital estrangeiro. Desse modo, se opor a essa colaboração era se opor à emancipação nacional. A concepção do nacionalismo estava ligada à noção de defesa da nação contra a subversão. De novo aí o seguinte, tá? Você não deve se aliar a tal ameaça comunista. Então, repara que é um discurso muito bem construído por uma elite empresarial que afasta essa ideia. O desenvolvimentismo trazia também uma concepção de grandeza nacional como destino. O Brasil, ao ultrapassar seu estágio de subdesenvolvimento, ocuparia uma posição de destaque do mundo, dada sua riqueza natural, sua extensão territorial e o valor do seu povo. Gente, há quanto tempo eu ouço, o Brasil é um país muito rico. Eu acho que por ser um país muito rico, é por isso que eles roubam tanto da gente, né? O desenvolvimentismo foi retomado e aprofundado enquanto modelo econômico e ideologia ao desenvolvimento pelos governos militares que assumiram o poder após 64. Tá? Então essa balela aí realmente ela volta. Nós temos aí nosso querido GG, Getúlio Vargas e JK, nesse momento que eles têm o quê? Ideias muito distintas. Show de bola?
E há uma questão, inclusive, depois eu convido vocês, a quem quiser conhecer, tem uma videoaula no nosso canal falando sobre a questão do neoliberalismo. Eu gravei falando sobre as ideias, porque o que é o neoliberalismo? A partir dos anos 90, o bem-estar social, alguns de vocês vão lembrar que quando eu falo do bem-estar social, estou me referindo ao famoso welfare state, o estado do bem-estar. Foi considerado ultrapassado por muitos políticos ocidentais. O que é isso, galera? Era um estado, tá? O welfare state era um estado preocupado com o quê? Com a questão de serviços públicos, de bens públicos. É um estado que investe em busca de quê? De melhorias para a população. Só que a galera falava que isso era muito caro, então na década de 90, muita gente começa o quê? A deixar de lado o modelo do welfare state e buscar as ideias neoliberais. Ou seja, quem lembra do Adam Smith, que ele falava do liberalismo, eu tenho a nova política liberal. Beleza? Segundo o neoliberalismo, o Estado deve regular apenas a justiça e a segurança. Então, quer dizer, o Estado não tem que se envolver na questão econômica. Quando a gente fala muito sobre a ideia do quê? Da presença do Estado mínimo. E a gente que está vivendo essa fritura nessa semana do nosso querido ministro Paulo Guedes, que é um neoliberal declarado, tá? Então ele falava que o Estado deve regular apenas a justiça e a segurança, deixando que o mercado atue livremente na economia, de forma que essa esteja regulada pelas leis da oferta e procura. Lembra da mão invisível? O que determina a compra e venda? A necessidade. Na maior parte do mundo, a implantação das políticas neoliberais, e aí quando você fala do parte do mundo, o Chile, ele é um precursor, com Friedman do Augusto Pinochet. Nós tivemos os Estados Unidos com Ronald Reagan, nós tivemos a Inglaterra com a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, e o Brasil nós tivemos nomes como, por exemplo, Collor, FHC e agora o governo do Guedes. Tá? Então o que eles falam? Envolveu a privatização de empresas estatais, o fim do controle de preços e dos subsídios a determinados setores da economia, a redução do número de funcionários públicos e principalmente, galera, a limitação com os gastos de previdência social. Há um certo desamparo, tá? E a diminuição dos encargos trabalhistas. Então, quer dizer, o que você está fazendo? Você está, na verdade, abrindo a sua economia para investimentos externos. Então, o Estado ele não tem responsabilidade. Então, a livre negociação patrão-empregado. Então, aquela política feita pelo Estado de garantir assistência, ela é muito execrada, condenada pelos neoliberais. No contexto da globalização, que falamos na nossa última aula, tal política levou os países mais ricos a pressionar os países mais pobres para que extinguissem as tarifas alfandegárias protecionistas e liberassem a entrada de produtos e de investimentos estrangeiros. Tá? E aí você vê aquela dicotomia da China, né, que a gente fala do socialismo de mercado, o capitalismo de Estado. É muito doido essa ideia de um Estado cada vez menos presente. Beleza? Então vamos lá, galera. Você tem uma imagem aqui do neoliberalismo, deixando muito claro que o Estado ele tem que se distanciar das questões econômicas. Bom, diante de tais questões, surgem as profundas divisões no seio das elites brasileiras, incluindo aquelas que pertencem às Forças Armadas. De forma esquemática, é possível identificar aqueles que, de um lado, defendem o nacionalismo econômico e a intensa participação do Estado no desenvolvimento industrial. Então, é uma fala muito parecida com a de quem, galera? É uma fala muito parecida com a do Vargas, quando ele fala do que? Dos nacionalistas. Tá? Na outra posição estavam os partidários de que o segundo ciclo de nossa industrialização, o primeiro se deu durante o Estado Novo, devia ser comandado exclusivamente pela iniciativa privada brasileira associada ao capital estrangeiro. Ou seja, são aqueles liberais, tá? Adeptos do que, galera? Do nacional desenvolvimentista. Tá? Então você percebe o seguinte, que eu tenho duas vertentes. Enquanto um desenvolvimentista. Palavra boa para você colocar o quê? Colocar em dedanha, tá? Então, o que eu coloquei como sugestão de resposta? Então, a gente vê na presença dos nacionalistas, né, aqueles que eram pró-Vargas, e dos liberais, que estão o quê? Alinhados com a ideia do nacional desenvolvimentismo, como a gente viu no início do texto, tá? Então, é só você lembrar disso aqui. Enquanto os nacionalistas desenvolvimentistas. Então, enquanto os nacionalistas
defendiam a presença do Estado como grande gestor, ou seja, o Vargas falava que o Estado era o grande incentivador. Os liberais, os nacionais desenvolvimentistas, eram a favor do quê? Da entrada para o capital estrangeiro. Lembrando que eu não posso negar, se você pegar, por exemplo, Vargas e JK, galera, se você pensar bem, ambos são industrialistas. Se eu pegar numa prova e falar assim, poxa, Vargas e JK foram industrialistas? Foram, só que eles tinham um caminho diferente. Enquanto um defendia a presença do Estado, o outro defendia a abertura para o capital estrangeiro. Show de bola? Beleza? Então vamos lá, galera. Questão de número 2. O que ela está falando? Durante o período conhecido como Era Vargas, muita gente vai lembrar, 1930 até 45, houve a criação de uma infraestrutura para a instalação de indústrias no Brasil. Aí você lembra, Vale, a Petrobras, CSN, a Fábrica Nacional de Motores. Para Vargas era necessário proteger e desenvolver a produção nacional. O governo de JK também foi marcado por uma forte industrialização, indústria de base, mas vinculada à abertura do capital estrangeiro. Caracterize as políticas de JK nesse setor e estabeleça as diferenças de sua medida em relação ao setor varguista. O que o Vargas ele falava, moçada? O que o JK falava? Ele falava que a indústria ela está intimamente ligada o quê? Abertura ao capital estrangeiro. Então a primeira coisinha, entender exatamente essa característica, abertura ao capital estrangeiro. Então o que eu coloquei para vocês aqui? Uma comparaçãozinha básica, tá? Eu particularmente já falei para vocês que eu sou suspeito, eu sou muito fã do Vargas, apesar de saber dos seus erros, e do outro JK. Então o que eu coloquei aqui, galera? Olha só, sugestão para você construir a sua. Juscelino Kubitschek incentivou a industrialização via entrada do capital estrangeiro, estruturada através do plano de metas. As metas fundamentais, inclusive a meta síntese, era construir Brasília, uma nova capital, onde ocorriam investimentos em setores como transporte, saúde, indústria de base, alimentação, educação, tá? Que eram as metas síntese do plano. E como vimos na resposta anterior, tá? A diferença encontra-se na proposta de atuação do Estado, porque o Vargas defende o Estado presente, tá? O Estado como grande gestor, e o JK, como defende o nacionalismo desenvolvimentista, ele fala que era necessário abrir o Brasil para o capital privado, em sua maioria a questão do quê? Fazer incentivo ao capital estrangeiro. Então são dois industrialistas, mas que têm caminhos distintos em relação ao projeto de industrialização. Beleza? Tá aqui uma sugestão para você de repente construir a sua própria. Show? Porque a galera depois fica assim no YouTube, pô professor, sua resposta é grande. Galera, vamos também exercer o poder de síntese, beleza? Grande está nos olhos de quem vê. Olha só, galera, questão de número aqui, de número 3. Uma questão adaptada. Do UFC, fala assim, por que é isso? Anderson Silva e Vitor Belfort? Galera, vamos lá. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Então, que é um modelo que tem, como a gente falou, né? A ideia do Estado mínimo, o Chile foi um grande exemplo, e que alguns o que adotam aqui. Nós tivemos a Escola de Chicago, o Consenso de Washington, tal, que vão trazer as ideias muito claras para a América Latina. Esse modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se nesse continente por... Então, galera, o que a gente vai defender? Tá? Que quanto menos o Estado intervir na economia, melhor. Então, vamos lá. Qual que é as ideias? Instalar um conjunto de ideias político-econômicas que defendia a redução da ingerência do Estado na economia. Você fala, Matheus, para tudo. Tá aí, ó. O Estado mínimo. Só que você não confia em você, né? Quando é letra A, você fala, não, eu vou saber, porque não pode ser letra A. Tá muito fácil. Letra B, atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando pleno emprego. Gente, vejam que a ideia do neoliberalismo, ele tende o quê? A tirar os direitos. Os neoliberais, eles querem um Estado cada vez mais o quê? Mais distante, diminuindo as políticas públicas. Então, o que eu estou falando? Nem um pouco. Estimular o desenvolvimento do campo social, pelo contrário, porque o Estado neoliberal ele é contrário a estímulo de políticas sociais. Diminuir o poder da iniciativa privada, pelo contrário, galera, você quer aumentar a iniciativa privada com a diminuição, não intervenção do Estado. Apresentar uma base econômica formada por empresas públicas, não. O neoliberalismo ele fala muito do que? De empresas privadas. Então sobra a letra A, de A mais certa, tá? A letra A de Flamengo, que está na Série A. Não posso falar, na verdade, porque
Cruzeiro, Vasco, Botafogo, aqueles que, pô, mas já teve gente que já caiu, porque a física explica que tudo cai, nem tudo, tá? Lembra? Mas vamos lá, segue o barco, galera. E a questão de número 4, tá? A China se destaca pela produção de tecidos e de produtos eletrônicos, ou seja, a China tem o que o mundo capitalista mais adora, que é gente. Então eles produzem tudo, tá? E a China vive aquele dilema. Politicamente ela tem aquela coisa muito tradicional fechada e economicamente a China vem se abrindo. Lembra do RPM? Você falou, professor, o que é RPM? Pergunta aos pais de vocês quando ele diz que agora a China bebe Coca-Cola, aqui na esquina cheira cola. Então quer dizer, uma música que chama Revoluções por Minutos. Pergunta aos pais de vocês. Tá? Considerando que você estudou sobre as políticas neoliberais, que a gente acabou de falar do Estado mínimo, estabeleça uma relação entre essa afirmação e a legenda da fotografia a seguir. Que fotografia é essa, galera? Olha só. Vamos falar assim, professor, esse aqui é o famoso MC Donald, ele, o McDonald's. E repara que o quê? Uma empresa, olha só, olha a legenda. Sem teto da China encontra uma briga em restaurante fast food norte-americano. Então abre-se o capital chinês, que a China sempre foi falada de comunista. Então a China faz uma abertura, então olha a contradição. Abertura econômica, presença do capital estrangeiro com moradores de rua, tá? Dormindo ali. Então olha só, gente. A galera, o crescimento do sem teto e tal. Então, gente, é uma questão muito controversa. Eu até ia chamar o Galvão para dialogar. Na próxima eu trago ele para a gente fazer uma aparição. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, moçada? Que olha, a China tem aquele dilema. Qual é o modelo chinês? É um capitalismo de Estado, um socialismo de mercado? Então eu coloquei aqui o seguinte, galera. Como a gente estudou, a proposta defendida pelo neoliberalismo é de um Estado mínimo. Ou seja, um Estado com menos responsabilidades econômicas, ou seja, com menos investimentos em questões sociais e corte em gasto público. Então, quer dizer, vão-se embora as escolas públicas, os hospitais públicos. Então, o que você ganha, você acaba arcando com as suas despesas. Tá? Então, cara, isso acaba gerando uma consequência para o lado mais pobre. Porque a galera fala, o Estado ele é muito presente, ele me cobra. Todo mundo fala, o Estado é o grande sócio que eu tenho. Mas o Estado ele também oferece ao SUS. Gente, 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. E você acha que o SUS sobrevive com o quê? Em tese, com arrecadação, tá? Então, se você tem um Estado que menos cobra, ele também menos investe. E aí, o que vai acontecer? Essa galera fica sem política assistencialista. A gente está vendo o auxílio emergencial, tá? Então, na imagem, a gente vê uma consequência da China. Mesmo que a China tenha essa questão de uma política ainda muito conservadora, porque vejam que na China quem manda hoje é o PCC. E não é o primeiro comando da capital, é o Partido Comunista Chinês. Mas que, de certa forma, ele permitiu a entrada de empresas estrangeiras e que vai o quê? Gerar um contraste, porque você tem de um lado o símbolo de uma abertura econômica contrastando com a pobreza e a desigualdade nas camadas mais baixas. Show? Então, galera, sim, é uma questão aqui que ela entra muito na geografia, espero ter ajudado e não deixo de convidar vocês que estão aí na cara do gol, estamos aí a menos de um mês para a prova do Enem, vem com a gente no nosso projeto Eu Não Erro Mais, tá? Com as aulas ao vivo, gratuitas para você. Mais uma vez, meu muito obrigado. Desculpe a minha voz, um pouco da gripe, mas #tamo junto. Fui, galera.